Então hoje eu vou começar, né, vou falar o início, que é a última parte da matéria, né, que é os sistemas de equações diferenciais ordinárias, tá? Então a gente vai trabalhar com sistemas de equações agora. O que é um sistema de equação diferencial ordinária? Inicialmente eu vou escrever o sistema de equação diferencial ordinária homogênea. Lembrando o que é homogêneo no caso de EDOs, é que ela não tem o termo que depende só da variável independente, tá? Então aqui a gente tem, neste exemplo, né? Isso aqui é um caso de uma EDO, um sistema de EDO homogêneo. Quem é esse U? O U é um vetor, tá? É o 1, o 2 até o N, transposto. Por que transposto? Porque ele é escrito na forma coluna, não na forma linha, tá? O A é uma matriz N por N, tá? A dimensão da matriz, ela está associada ao número de coordenadas do vetor U. E a variável independente aí do meu sistema é a variável t, tá? Então minha U, ela é uma U que depende da variável t. Então isso aqui é um exemplo de um sistema de EDOs, tá? Homogêneo, que não tem termo forçante, N por N. Aí eu coloquei um exemplinho aí do caso em que a gente pode ter um sistema de EDOs 2 por 2, que são duas equações e duas incógnitas para serem resolvidas na EDO. Então, a minha U é um U2, tá? Nesse caso aqui, o T de cima é para indicar que esse vetor aqui ele é escrito assim, né? Na forma coluna, tá? Escrever assim, o 1, o 2 com T em cima. É a mesma coisa que o 1, o 2, tá? A minha matriz é uma matriz 2 por 2. 1, 2, 3, 4. E aqui vai ser as minhas variáveis, o 1, o 2. Se a gente abrir esse sistema aqui, ó, vou abrir o sistema, o que vai acontecer? Ele vai poder ser escrito desta forma aqui, como o U meu é o 1, o 2, né? Então, esse UT aqui, o T que está do lado direito, o T aqui, ele é o 1, o 2t, tá? Para indicar que eu estou derivando a minha variável u com relação à variável t. Então, esse meu ut, ele vai ser, aqui tem um transposto, ele vai ser o u1t, ou seja, a derivada de u1 em relação à variável t, o 2t, que é a derivada de u2 em relação à variável t transposto. Por quê? Ele vai ser escrito na forma coluna. Então vai ficar o 1t, o 2t, tá? Então, esse UT aqui, a gente quebra desse jeito, como o 1t, o 2t. Essa matriz aqui, quando você multiplica com este vetor, a multiplicação de matriz por um vetor é feito linha por coluna, não é isso? Então, vou pegar a primeira linha e multiplicar por essa coluna. Então, vai estar 1 vezes 1, 1, mais 2 vezes o 2, está aqui. E a de baixo vai ficar 3 vezes o 1, mais 4 vezes o 2, está aqui. Então, esse sistema de EDOs aqui, que está escrito na forma matricial, ele pode ser escrito na forma de equações deste jeito aqui. Então, eu tenho a primeira equação e a segunda equação. Então, o meu sistema de EDOs, ele pode ser escrito como duas equações aqui, né? Para as duas incógnitas, o 1 e o 2. Tá? Então, esse é um sistema de EDOs de primeira ordem, homogêneo, porque não tem
o termo que depende da variável t. Todos os termos que aparecem aqui, eles dependem da incógnita do sistema. Bom, como é que a gente resolve a EDO, né? Para resolver esse EDO, a gente vai ter que fazer uma revisão muito introdutória mesmo, tá? Não vou entrar em detalhes, sobre o conceito de autovalores e autovetores. Por quê? Eles são imprescindíveis para a gente resolver a EDO. Efetivamente, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar os autovalores e autovetores do sistema para eu poder resolver de fato a minha EDO, tá? Senão não consigo resolver. Bom, vamos lá. A definição. O que é um autovalor associado a um autovetor de uma matriz, tá? Por que é de uma matriz? Se você olhar bem aqui, o que caracteriza o meu sistema de EDOs? Basicamente é a matriz. Então, esse A é uma matriz. Então, o de T igual a A vezes U, quem caracteriza efetivamente a cara, né, do meu sistema de EDOs é a matriz. Então, de quem que a gente vai considerar as coisas principais? Da matriz. Então, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar os autovalores e autovetores associados à matriz A dada. Bom, então vamos lá, a definição, né? O que é um autovalor e um autovetor? Definição. Um autovalor lambda de uma matriz A e um autovetor associado R são soluções desta equação aqui. Eu vou chamar ela de triângulo, tá? Mais do que isso, o R tem que ser diferente de zero, tá? Por quê? R igual a zero é solução do triângulo aqui, tá? Sempre será a solução do triângulo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar as soluções do triângulo para os quais o R é diferente de zero. Tá vendo aí, né? Vamos lá, então. Bom, então eu quero encontrar a solução da minha equação triângulo. Isso aqui é uma solução para autovalores e autovetores. Os autovetores são lambda, R, desculpe, e os autovalores são lambda. Aqui, obrigatoriamente, o R tem que ser diferente de zero. Por quê? R igual a zero sempre é solução dessa equação aqui. Porque se colocar zero, A vezes zero vai dar zero. Tá? Mas eu quero o quê? Os autovetores que são diferentes de zero. Se você lembrar lá de álgebra linear, em álgebra linear a gente ensina que, dado uma matriz, a matriz induz a existência de uma transformação linear. Tá? Então, por exemplo, não sei se você lembra de transformação linear. O que é uma transformação linear? É só lembrar aqui, né? Transformação linear. A transformação linear, ela é uma aplicação que sai de um espaço vetorial E, vai para um espaço vetorial V, com a seguinte propriedade: T de alfa V1 mais beta V2, isso aqui é alfa T de V1 mais beta T de V2. Ela é linear mesmo, né? Ela se abre, né? Dado um vetor, uma soma de vetores, você pode abrir como uma soma dessas transformações lineares aqui. O que tem de interessante aqui? Se o meu E for um Rn e meu V for um Rm, né? Então, se você tem uma transformação linear de Rn para Rm, o que a gente tem? A gente sabe que a nossa transformação linear ela pode ser escrita assim, como uma matriz A vezes o vetor x. O vetor x é do espaço de saída. O número de colunas da matriz A é a dimensão do espaço de saída. E o número de linhas é a dimensão do espaço de chegada. Só que quando a gente trabalha com autovalores e autovetores, o que a gente tem? A gente tem uma transformação linear
que vai de Rn para Rn, ou seja, o espaço de saída tem a mesma dimensão do espaço de chegada, tá? Então você sai de Rn e vai para Rn. Então a transformação linear que você induz é uma transformação linear da forma AX também, e esse A agora é uma matriz N por N. O que tem de interessante nos autovalores e autovetores? O autovetor é um vetor para o qual a transformação linear leva ele no múltiplo dele, ou seja, quando você pega o A, aplica sobre um vetor R, ele vai dar um múltiplo do vetor R, então ele vai dar um lambda vezes R. Então, a ideia do autovalor e autovetor é procurar os vetores da transformação linear, que quando aplicado à transformação linear, vai dar o vetor vezes um número. O vetor a gente chama de autovetor e o número a gente chama de autovalor. Tá? Então a ideia aqui da transformação linear e do cálculo dos autovalores é justamente buscar o quê? Buscar esses vetores que são especiais e os autovalores associados. Eles são imprescindíveis para a gente achar a solução da nossa EDO. Vamos fazer o cálculo aí, né? Como é que a gente faz para encontrar a solução efetiva aí dos nossos autovalores e autovetores. Tá? Então vamos lá. Bom, então para encontrar os autovalores e autovetores, a gente tem que resolver esse sistema aqui. A gente reescreve esse sistema passando o lado direito para a esquerda, né? Então a gente escreve AR igual a lambda R assim, ó. Eu vou fazer um passo intermediário. Então, AR menos lambda R igual a zero. Zero é o vetor zero, né? Porque é um monte de equações. Tá vendo que tem R aqui e R aqui? Então eu posso tirar em evidência o R nas duas parcelas. Só que aqui é uma matriz. O lambda é um número. Como é que você vai tirar em evidência uma matriz e lambda sendo um número? Então, quando você tira, você pode escrever o lambda como lambda R como lambda I vezes R, tá? Que é a mesma coisa, porque I vezes um vetor R dá o vetor R. O I aplicado a qualquer vetor da dimensão dele, né? O R é um vetor de N entradas. Se você pegar, multiplicar por uma I, uma matriz N por N, então lambda vezes R é a mesma coisa que lambda I R. Então, a gente troca o lambda vezes R por A, né? R menos lambda I R. Agora eu posso tirar em evidência o R, porque aqui é uma matriz, aqui é uma matriz também. Então, tirando o R em evidência, a gente fica com esta equação aqui para ser resolvida, tá? Essa é a equação da EDO que a gente vai ter que resolver. Da EDO não, do autovalor, autovetor que a gente tem que resolver. A gente separa essa equação no cálculo de duas coisas. Primeiro, a gente vai calcular os autovalores e depois encontrar os autovetores, tá? Como é que a gente calcula os autovalores dessa EDO aqui? Qual que é a ideia de calcular os autovalores? Se você olhar aqui bem essa equação, esta é um sistema de equações linear homogêneo. Para um sistema linear homogêneo ter solução, na verdade ele sempre tem solução, né? A solução 0, 0 é solução, né? Se você colocar no lugar do R aqui e colocar 0, 0, é solução. Só que pela definição de autovetor, eu quero uma solução desta equação aqui, que tem a seguinte propriedade: o R não pode ser zero. O R não vai ser zero só em uma situação. Qual a situação que ele não vai ser zero? Se essa matriz aqui, esta, for uma matriz singular, tá? Então, se a matriz A menos lambda I for uma matriz singular,
quer dizer que o sistema estrela vai ter solução que não vai ser a solução única, né? Ele vai ter solução diferente da solução zero. Então, o que a gente impõe? A gente impõe para a matriz A menos lambda I que ela seja singular. Para ela ser singular, basta o quê? Que o determinante dela seja nulo. Que quando a gente aprende lá em álgebra linear, quais as condições para uma matriz ser singular? Uma das condições, tá, que são equivalentes várias delas, é que o determinante da matriz seja nulo. Então, vou pegar esta matriz, vou calcular o determinante dela e vou igualar o determinante a zero, tá? Então, quando eu fizer isso, eu vou ter um polinômio que vai ser chamado de polinômio característico, tá? Então, isso aqui vai gerar um polinômio de grau n, e a gente vai chamar esse polinômio de polinômio característico, tá bem? Então, isso aqui vamos dar um nome para ele, né? Chamar de polinômio característico. E depois, então, que a gente encontra a solução do polinômio característico, a gente consegue encontrar os autovalores e autovetores, tá? Então, a gente substitui o valor encontrado da solução do polinômio característico aqui e resolve esse sistema aqui para cada um dos lambdas e acha o valor de R, tá? Então, aí a gente encontra os autovalores e autovetores. Vamos fazer através de exemplos aí como é que a gente faz o cálculo? Então, vamos lá, ó. Eu tenho essa primeira matriz A aqui, depois eu vou fazer a letra B a segunda matriz e a letra C a terceira matriz, tá? Deixa eu colocar uma página a mais aqui. Então, a primeira matriz é 2, 1, 7, 2. Então, vamos lá. A é igual a 2, 1, 7, 2. 2, 1, 7, 2, beleza. Então, vamos fazer aí a receitona de bolo. Passo 1. Para a gente encontrar os autovalores e os autovetores, a primeira coisa que a gente encontra são os autovalores, tá? Então, para encontrar os autovalores, a gente faz o que primeiro? Constrói o polinômio característico. Como é que é o polinômio característico? Vai ser o determinante de A menos lambda identidade, igual a ele a zero, tá? O A é essa matrizona aqui, 2, 1, 7, 2. Então, vai ficar 2, 1, 7, 2 menos lambda vezes a identidade, tá? A identidade é a matriz formada pelos números 1, 1 na diagonal principal e o resto tudo zero, tá? E a gente vai igualar isso aqui a zero. Então, vai ficar, primeiro a gente faz a diferença, né? Então, vai ficar det da matriz, esta matriz menos esta vai ficar o quê? A gente multiplica o lambda aqui pela matriz. Então, vai ficar lambda vezes 1 e o lambda vezes 1. Então, vai ficar lambda aqui, com o sinal de menos. Então, vai ficar 2 menos lambda, 1, 7, 2 menos lambda. Isso aqui igual a zero, tá? Bom, vamos fazer o cálculo aqui, né? Então, a gente faz o que para achar o polinômio característico? Do lado esquerdo, a gente calcula o determinante dessa matriz 2 por 2. O determinante da matriz 2 por 2 é facinho de calcular, é só fazer o produto, né? Então, vai ser o produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária. Então, vai ficar 2 menos lambda vezes 2 menos lambda menos 7 vezes 1, igual a zero. Então, fazendo o produto aqui vai ficar 2 vezes 2 dá 4, menos 2 lambda menos 2 lambda, mais lambda ao quadrado menos 7 igual a zero. Ou seja, lambda ao quadrado
menos 4 lambda, 4 menos 7 dá menos 3 igual a zero, tá? Esse é o polinômio característico. Aí a gente faz o quê? No passo 2, resolve, né? Resolve o polinômio. Tá vendo que aqui caiu uma equação de segundo grau? O legal da equação de segundo grau é que a gente sempre consegue achar a solução. Então, por isso que, em geral, a gente constrói exemplos para o cálculo de autovalores e autovetores, polinômios que vão ser de grau 2. Então, as matrizes vão ser 2 por 2. Tá? Dá para fazer matriz 3 por 3? Dá. Só que polinômio vai ter grau 3. E polinômio de grau 3, às vezes, é muito difícil a gente achar a solução. No caso de uma matriz 4 por 4, vai cair no polinômio de grau 4 e assim sucessivamente, tá? Bom, então vamos resolver o polinômio. Então vai ficar lambda igual a 4, mais ou menos, dividido por 2, raiz de delta. O delta aqui vai ficar menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes menos 3. 4 ao quadrado vai dar 16. 4 vezes menos 3 vai dar mais 12. Tá? Se eu não errei na conta, né? Deixa eu só confirmar aqui se está tudo certinho. 4, tá certo. Menos 2 lambda, lambda ao quadrado, menos 7, tá perfeito. Lambda ao quadrado, menos 4 lambda, 4 menos 7 dá menos 3, tá perfeito. Então tá dando o quê? Tá dando 16 mais 12, que dá o quê? Dá 28. Então delta é 28. Delta não dá raiz exata, mas você pode decompor o 28 assim, como 4 vezes 7. Então a raiz de 28, que é o que a raiz de delta aí, né? Vai dar raiz de 4 vezes raiz de 7. Então raiz de 4 é 2, então vai ficar 2 raiz de 7, tá? Então vamos levar o número do jeito que está aqui. Então lambda vai ficar igual ao quê? 4 mais ou menos sobre 2 raiz de 7 sobre 2. Então a gente vai ter dois autovalores. Um lambda 1, que é 4 menos 2 raiz de 7 sobre 2. E um lambda 2, que é um 4 mais 2 raiz de 7 sobre 2. Dá para a gente simplificar, né? Tira o 2 em evidência, então vai ficar 2 menos raiz de 7 sobre 2, que vai dar 2 menos raiz de 7. E aqui vai ficar 2 mais raiz de 7 sobre 2, que dá 2 mais raiz de 7. Tá? São essas duas soluções que a gente tem do nosso polinômio do segundo grau aí. Deixa eu colocar uma página a mais aqui. Bom, então a gente encontrou os dois autovalores. A gente tem dois autovalores. A gente tem este autovalor e este autovalor aqui. Para cada autovalor, a gente tem um autovetor associado. Tá? Então, para o lambda 1, a gente vai ter um autovetor associado. E para o lambda 2, a gente também tem um autovetor associado. Tá? Então, no passo 3, então vamos lá, cálculo dos autovetores. Ó, tem uma dica que a gente pode usar no caso de uma matriz 2 por 2 que facilita bastante o cálculo. A primeira dica é o seguinte, a gente, ao invés de colocar estes valores aqui para encontrar os nossos autovetores, a gente deixa lambda genérico, tá? Então, a gente vai pegar a matriz A, que é a matriz 2 menos lambda 1, 7, 2 menos lambda, né? Porque olha a equação que a gente está resolvendo para achar o nosso autovetor. É esta aqui, ó. Então, A menos lambda aí vai dar exatamente esta matriz aqui, ó. Esta é a matriz A menos lambda I. A matriz que você obtém quando você faz a diferença dos autovalores. Tá bem?
Então, para a gente encontrar os autovetores, desculpe, a gente tem que encontrar a solução desta equação aqui, ó. 2 menos lambda, 1, 7, 2 menos lambda R, tá? E o nosso R é um R1, R2, igual a zero, tá? É um 0, 0, que é um vetor. Então, o cálculo dos autovetores, a gente tem que substituir o valor de lambda para o lambda 1, lambda 2 e calcular os autovetores. Mas a dica aqui é, não substitui ainda. Vamos encontrar uma expressão genérica, porque daí eu faço uma vez só o cálculo, tá? Então, ó, vou colocar a dica, ó. Dica. No cálculo dos autovetores, não substitui-se o valor de lambda encontrado para encontrar a solução, vamos dar um nome para isso aqui, solução de quadrado. De quadrado. Resolvemos quadrado assumindo lambda genérico, tá? Por que que isso facilita? Porque aí a gente vai encontrar um valor de R, né, do autovetor, que depende do lambda. Então, para encontrar no lambda 1, você substitui depois o valor de lambda 1. Para encontrar o valor de lambda 2, o autovetor associado ao lambda 2, você substitui o valor de lambda 2. Uma outra dica, né, eu vou colocar como dica 1. Dica 1. Vou colocar uma dica 2 aqui, ó. Uma outra dica que também é bastante útil aí quando a gente está resolvendo é o seguinte. Quando a gente está resolvendo um sistema de autovalores e autovetores 2 por 2, o que a gente quer? A gente obrigou que o determinante desta matriz fosse zero. No caso de uma matriz 2 por 2, o determinante só é zero se uma linha for múltipla da outra. Tá? No caso 3 por 3, isso não é verdade mais. Porque você pode ter uma linha que é combinação linear das outras duas. Você pode ter a última linha como a primeira linha mais a segunda linha. Ou a primeira linha mais a segunda linha, mais a terceira linha é igual à segunda. Então não dá para você jogar uma linha fora. Porque às vezes você joga a linha fora e a linha que você jogou fora, no caso 3 por 3, não é a linha que tinha que ser jogado fora. Porque ela não é combinação das outras anteriores. Mas no caso 2 por 2, que é o que a gente está fazendo, e em geral o que a gente mais faz, tá? A dica é fazer o seguinte, para resolver esta equação aqui, como a gente sabe que o nosso determinante é nulo, a gente pode jogar fora ou a primeira equação, ou a primeira linha, ou a segunda linha da matriz, tá? Então a dica, o que a gente vai fazer? No caso 2 por 2, usamos apenas uma linha da matriz para o cálculo do autovetor. Aí você escolhe qual você quer, tá? Em geral eu uso a primeira mesmo, tá? Então vai ficar o quê? Vai ficar então usando só a primeira linha. O que é usar a primeira linha? É pegar esta linha aqui, multiplicar com este vetor e igualar ela a zero. Então vai ficar o quê? Vai ficar 2 menos lambda R1 mais 1 R2. Então vai ficar R2 igual a zero. Ou seja, posso passar o R1 para lá. Então R2 vai ficar igual a quê? Menos 2 menos lambda R1. Tá? Então, o que a gente está fazendo aí?
a gente tem um sistema que tem uma equação apenas, porque eu joguei uma fora, e duas incógnitas. Então a gente tem o quê? Um grau de liberdade. Esse grau de liberdade quer dizer que a gente pode escrever uma das incógnitas em função da outra. Eu escolhi escrever R2 em função de R1, porque o R2 está sozinho, não vou precisar dividir nada, tá? Então, o meu autovetor, o autovetor é da forma, o R1 é livre e o R2 é menos 2 menos lambda R1. Então, ele vai ser assim, R1 menos 2 menos lambda R1. A gente tira o R1 em evidência, né? Então, vai ficar 1 menos 2 menos lambda. O autovetor, ele é para qualquer valor de R, a gente vai ter um autovetor. Então, como a gente quer exibir apenas um autovetor, o que a gente faz? A gente pega só essa parte aqui para indicar o nosso autovetor. Então, olha para você ver, eu fiz o cálculo, não substituí o valor de lambda, então eu tenho um autovetor genérico ainda, tá? Para o meu sistema de equações. Então, agora, para lambda igual a 2 menos raiz de 7, que é o lambda 1, né? Qual que vai ser o autovetor? Ele vai ficar 1 menos 2 menos 2 menos raiz de 7. Fazendo a conta aí, a gente vai descobrir que isso aqui vai ficar 1. Esse 2 com esse 2 vai embora. Menos com menos vai dar mais, com menos vai ficar menos. Então vai ficar menos raiz de 7. Olha, esse é o autovetor associado ao autovalor lambda igual a 2 menos raiz de 7. E o lambda 2 é 2 mais raiz de 7. Então o autovetor vai ficar 1 menos 2 mais raiz de 7, que vai dar o quê? Esse com esse cancela, menos com menos dá menos, com lá de fora dá mais, vai ficar 1 raiz de 7, tá? Então, este é o autovalor, este é o autovetor associado àquele autovalor ali. Este é o outro autovalor, este é o autovetor associado ao outro autovalor 2. Vamos fazer o exemplo, a letra B de bola, tá? Aqui é claro que agora eu não vou fazer todos os passos, mas vou fazer os passos, mas sem precisar ficar escrevendo os passos, né? Vamos lá, letra B é 1, 2, 2, 4. Então vamos lá, 1, 2, 2, 4. Opa. Então vamos colocar aqui, não é aqui mesmo. Então letra B. Então a matriz A é 1, 2, 2, 4. Tá bem? Bom, então vamos lá calcular os autovalores associados a essa matriz aqui. Tá? Então, primeira coisa que a gente vai fazer passo 1, né? Encontrar, deixa eu pôr uma página a mais aqui. Passo 1 é encontrar o polinômio característico. Quem que é o polinômio característico? É o det de quê? Da matriz A, 1, 2, 2, 4, menos lambda vezes i, que é a identidade. Tá? Então, é a matriz A menos lambda vezes a matriz identidade. Fazendo o cálculo aí, a gente vai encontrar quem? A gente vai encontrar 1 menos lambda, 1 menos lambda, 2 menos 0, né? Porque lambda vezes 0 vai dar 0, então é 2 menos 0 que vai dar 2. 2 menos 0 e 4 menos lambda. Perceba que para a gente construir o polinômio característico, ou construir a matriz antes do polinômio característico, é só pegar a matriz A original e fazer
menos lambda na diagonal principal. Então, aqui vai ficar 1 menos lambda, 4 menos lambda. A outra coisa a gente não muda, tá? Então, isso já encurta, você não precisar montar a diferença entre as matrizes, porque a matriz de diferença vai ficar sempre a diferença na diagonal principal, né? Então, vai aparecer menos lambda na diagonal principal. Fazendo o produto aí, vai ficar 1 menos lambda, 4 menos lambda, menos 4, isso igual a zero. Fazendo distributivo aí vai ficar menos lambda, menos 4 lambda, mais 4, mais lambda ao quadrado, menos 4 igual a zero. Ó, cancela 4 com 4, vai ficar lambda ao quadrado, menos 5 lambda igual a zero, tá? Então, o polinômio característico que a gente tem vai ficar isso aqui, ó, lambda ao quadrado menos 5 lambda igual a zero. Aí a gente resolve, né? O passo 2, a gente resolve. Então vai ficar o quê? Vai ficar lambda ao quadrado menos 5 lambda igual a zero. Tira o lambda de evidência, né? Então vai ficar lambda menos 5. Você fala, professor, posso usar o Bhaskara aqui para resolver? Pode. Mas aqui, como não tem termo linear, tá? O termo linear cancelou, então que era mais 4 menos 4, cancelou, então a gente tira em evidência o lambda aqui, mais fácil, né? Para esse produto ser zero, a gente tem a solução lambda igual a zero ou lambda menos 5 igual a zero, né? Porque esse produto ser zero, ou esse termo é zero, ou esse termo é zero. Então a gente tira aqui que lambda é igual a 5. A gente tem agora dois autovalores. Lambda igual a zero e lambda igual a 5. Agora o passo 3 é o quê? É a gente encontrar o autovetor. Como é que a gente encontra o autovetor? A gente vai pegar esta matriz aqui, esta, e vai trazer ela aqui para a gente resolver o sistema. Esse sistema, ó, 1 menos lambda, que mais? 2, 4 menos lambda, R1, R2, igual a 0, 0, tá? Esse é a equação, o sistema de equações que a gente tem que resolver. A gente já vai usar as duas dicas. Primeira dica, a gente vai usar só uma das equações. Então, usando só a primeira equação. O que a gente vai ganhar? Vai ganhar 1 menos lambda R1 mais 2R2 igual a 0. Tá? Então, usando só a primeira equação, a gente chegou nisso aqui. A segunda dica é: não substitui o valor de lambda inicialmente. Resolve sem substituir lambda. Então, a gente vai encontrar o R2 como função de R1. Então, vai ficar 2R2 igual a 1 menos lambda vezes R1. Ou seja, o R2 é igual a passo consular estava com menos, né? Menos 1 menos lambda sobre 2R1, tá? Então, deixa eu colocar aqui uma página a mais. Bom, então a gente tem o autovalor da gente como sendo lambda, e o autovetor ele vai ser obtido dessa equação. Então, ó, o 1 é a variável livre, né? E o R2 a gente escreveu como R1. Então, o autovetor, ele vai ser quem? Ele vai ser R1 menos 1 menos lambda sobre 2R1. A gente pode tirar o R1 em evidência. Então, vai ficar 1 menos 1 menos lambda sobre 2. Tá? Então, o autovetor é o vetor, este autovetor aqui, ó, da forma 1 menos lambda sobre 2, tá?
O autovetor é dessa forma. Agora a gente pode fazer o quê? Substituir o valor de lambda e encontrar os autovetores. São dois lambdas que a gente achou. Lambda para lambda, né? Então para lambda igual, qual os autovalores aqui? Eu não lembro mais. Lambda igual a 5 e lambda igual a 0. Então, para lambda igual a 0, a gente tem o quê? O autovetor 1 menos 1 menos 0 sobre 2. Ou seja, vai ficar 1 menos meio. Ó, uma dica aí, ou um comentário geral, é o seguinte, você fala, professor, eu não gosto de trabalhar com fração. Fração é ruim de trabalhar. O que eu posso fazer? Olha, qualquer múltiplo de um autovetor é um autovetor. Então, se você pegar este autovetor e multiplicar por 2, ele vai continuar sendo um autovetor para o mesmo lambda igual a 0, tá? Então, por exemplo, o 1 menos meio é autovetor, mas se você quiser multiplicar por 2, então uma observação. Note que 2 vezes 1 menos meio, que vai dar 2 menos 1, também é autovetor. Qualquer múltiplo, tá? Qualquer múltiplo de um autovetor é autovetor. Então, às vezes, você não quer trabalhar com fração, o que você faz? Multiplica por um número para tirar a fração. Pode fazer isso? Pode, sem problema nenhum, tá? Mas tanto esse como esse representa o mesmo vetor. Se você for fazer o desenho do vetor, vai dar o mesmo, tá? Não vai dar nem um pouco diferente, vai dar o mesmo vetor. Você fala, professor, um é o dobro do outro. Mas a direção e o sentido que você está tomando, que é o que é importante, não mudou. Na verdade, o sentido nem é importante, o importante é a direção, tá? Se você multiplicar por um número negativo aqui, você vai mudar o sentido. Mas a direção você não muda, tá? Então, qualquer múltiplo de um autovetor também é um autovetor. Então, isso aí a gente tem que lembrar também. Então, para o autovetor lambda igual a 0, a gente encontrou este autovetor aqui ou este aqui, se você não quiser trabalhar com fração. Agora, o outro é, para lambda igual a 5, a gente vai ter quem? Só substituir aqui, né? Então, vai ficar 1, vou fazer em azul, 1 menos 1 menos 5 sobre 2. 1 menos 5 vai dar menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá 2. Menos com menos vai dar mais. Então vai dar 2, né? Então o autovetor vai ser, associado a lambda igual a 5, vai ser o autovetor 1, 2. Vamos fazer um outro exemplo aí, tá? O último exemplo, né? Cadê? O A igual a 0, 2, 3 e 1. Tá? Então vamos fazer para a matriz 0, 2, 3 e 1. Então a letra C. Letra C. A igual a 0, 2, 3 e 1. Então já vou fazer rapidinho agora, tá? Então passo 1. Polinômio característico. Lembra aqui que eu falei? Eu falei para a gente encontrar o polinômio característico, é só pegar a diagonal principal e subtrair lambda. Então, o determinante que a gente vai ter que resolver vai ficar 0 menos lambda, 2, 3, 1 menos lambda, igual a 0, tá? Então, o polinômio característico vai ficar assim. Então, você não precisa toda vez montar, fazer diferença entre as matrizes. É só pegar a matriz A e subtrair da diagonal principal o valor de lambda. Agora, fazendo o produto aqui, vai ficar menos lambda, né? Então, menos lambda vezes 1 menos lambda. E aqui, menos 6, igual a 0. Então, aqui vai ficar lambda ao quadrado menos lambda menos 6
igual a zero. Vamos fazer o seguinte, vamos pôr um sinal de negativo aí para dar uma coisa mais interessante no nosso polinômio característico, isso aí vai dar real. Vamos ver se a gente consegue achar uma coisa imaginária. Vamos pôr aqui, vamos pôr no lugar do, do A, vamos fazer assim como menos 2. Pronto, menos 2. Vamos ver se a gente encontra um valor que é imaginário ou complexo, tá? Então vamos lá, vamos colocar menos 2 para ficar diferente. Letra C tá aqui, ó. Vou pôr menos 2. Então, menos 2. 3 vezes menos 2 vai dar mais 6. Pronto. Então, vai ficar lambda ao quadrado. Lambda ao quadrado. Menos lambda, tá perfeito, tá aqui. Mais 6. Então, qual a solução desse polinômio aqui? Vai ficar lambda igual a 1 mais ou menos sobre 2. Aqui tem um raiz de delta. O delta aqui vai ficar 1 ao quadrado menos 4 vezes 6. Certo? 4 vezes 6 dá 24. 24 menos 1, delta vai ficar menos 23. Tá? Você fala, professor, o delta vai ficar negativo. A gente pode resolver o polinômio característico com delta negativo? Pode, sem problema nenhum. A gente pode ter autovalores e autovetores imaginários. Não tem problema nenhum. A gente pode estender o conceito para o caso em que a gente tem autovalores e autovetores imaginários. Isso não é um problema, tá? Isso não é um caso que vá introduzir nenhuma coisa absurda no nosso sistema. Vai dar para a gente resolver sem problema nenhum. Então vai ficar o que aqui? Então vai ficar lambda igual a menos raiz de 23. Então lambda vai ficar igual a 1, mais ou menos, né? Raiz de menos 23 sobre 2. Raiz de menos 23 a gente troca como i vezes raiz de 23. Então vai ficar 1 menos raiz de 23i sobre 2 e 1 mais raiz de 23i sobre 2, tá? As raízes são raízes complexas conjugadas, tá? Bom, então a gente já encontrou os dois autovalores. Vocês vão ver mais à frente que a gente terá polinômio, terá sistemas de EDOs que vão dar os polinômios com raízes imaginárias. Então a gente vai ter que resolver com raiz imaginária também. Não é um problema, tá? Dá pra gente resolver sem problema nenhum. Bom, agora a gente então vai no passo 2 aí agora, né? Tá vendo que eu encurtei o passo. Passo 2, a gente vai encontrar o autovetor, tá? Encontrar o autovetor. Bom, para encontrar o autovetor, qual é a equação que a gente resolve? É a equação A menos lambda, menos 2, 3, 1 menos lambda. Então vai ficar essa aqui, né? Menos lambda, 0 menos lambda, né? Menos 2, 3, 1 menos lambda, R1, R2 igual a 0, 0. Aqui a gente vai usar o que? A dica 1, que é o que? Usamos só a primeira equação. Ou seja, menos lambda R1 menos 2R2 igual a 0. Tá? Ou seja, menos 2R2 igual a menos mais lambda, né, que passa para lá com positivo, mais lambda R1. O R2, então, é lambda, passo menos 2 dividido por menos 2, R1. Tá? Então, quem é o nosso autovetor? Então,
o autovetor genérico, né? É quem? É R1 menos lambda sobre 2 R1. Olha lá. A gente tira um R1 evidência. Então, nosso autovetor é da forma 1 menos lambda sobre 2. Tá? Aí você fala, professor, não gosto de trabalhar com fração. Posso colocar o dobro do autovetor que eu encontrar? Pode. Então, se você quiser já aqui colocar duas vezes o que está aqui, ou seja, 2 menos lambda, pode. Mas eu não tenho problema em trabalhar com fração. Tá? Então, agora vamos encontrar o autovetor associado aos autovalores. Então, ó, para lambda igual ao primeiro autovalor, quanto que é o primeiro autovalor? 1 menos raiz de 23i sobre 2. Raiz de 23i sobre 2. Quanto que vai dar o nosso autovetor? Ele vai ficar assim, ó. 1 menos 1 menos raiz de 23i sobre 2 dividido por 2. Tá certo? Porque já tinha um 2, a gente dividiu por 2 de novo. Ou seja, isso aqui vai ficar 1 menos raiz de 23i sobre 4. Se você não gostar de trabalhar com fração, quiser trabalhar com 4 vezes esse aqui, pode trabalhar sem problema nenhum, tá? Então, esse é o autovetor associado. Mas como eu não tenho problema em trabalhar com fração, eu não vou usar mais, né? Por enquanto a gente só está calculando os autovetores. Não estou usando ele mais, tá? Mas para achar a solução da nossa CDO, a gente vai ter que usar. Então, a gente vai ter que acabar manipulando essas expressões aqui, tá? Mas mais à frente a gente vê. Mas eu estou mostrando como é que a gente faz o cálculo dos autovetores através dos autovalores encontrados. E agora o outro é lambda igual a 1 mais raiz de 23i sobre 2. Então, aqui vai ficar 1 menos 1 mais raiz de 23i, né? Dividido por 2, isso tudo dividido por 2. Ou seja, vai ficar 1 menos 1 mais raiz de 23i sobre 4. Tá bem? Então, esses aqui são os nossos autovalores e autovetores em 3 exemplos distintos. Bom, aí você fala, professor, por que a gente aprende a resolver sistemas de EDOs? Tem alguma vantagem em resolver sistemas de EDOs? É o seguinte, qualquer EDO, mesmo de ordem mais alta, por exemplo, ordem 2 ou ordem 3, a gente pode reescrever como um sistema de EDO de primeira ordem. E a teoria de solução para EDOs, ela foi formulada para EDOs e sistemas de primeira ordem. Então, a ideia da gente transformar uma EDO de segunda ordem como sistemas de primeira ordem, ela se baseia na utilidade da teoria, tá? Para a gente poder utilizar essa teoria que foi provada, né? Eu não vou entrar em detalhes, só estou fazendo um comentário geral. Ela foi provada a existência e unicidade de solução para equações de primeira ordem e para sistemas de primeira ordem. Isso é teoricamente. E numericamente, é uma outra coisa importante, o seguinte, numericamente, mesmo para IDOs de segunda ordem ou terceira ordem, a gente tem a maioria dos métodos, para não dizer quase todos, eles resolvem EDOs de primeira ordem. Pode ser uma ou sistemas de primeira ordem. Então, se a gente tiver uma EDO de terceira ordem, a gente obrigatoriamente tem que escrevê-la como um sistema de primeira ordem. Então, sistemas de primeira ordem são fundamentais, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista numérico. Então, a gente tem que saber escrever uma EDO de qualquer que seja a ordem, de segunda, terceira e assim sucessivamente, como um sistema de EDOs de primeira ordem, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista numérico, que muitas vezes a gente quer resolver a EDO. Então você pega uma EDO de quinta ordem,
Não tem método para resolver EDO de quinta ordem. Tem, mesmo que seja linear. Você fala, professor, a gente calcula o polinômio característico, mas o polinômio característico lá da minha equação de quinta ordem vai dar grau 5. Em geral, a gente não consegue resolver um polinômio de grau 5. Não tem uma fórmula fechada simples, como no caso de um polinômio de grau 2, que caiu o polinômio característico de uma EDO de segunda ordem. Então, a gente obrigatoriamente tem que apelar para resolver numericamente. E para resolver numericamente, a gente tem que transformar a nossa EDO de quinta ordem num sistema de equações de primeira ordem. Vão ser 5 equações de primeira ordem, mas a gente consegue resolver. Então, vamos lá. Vamos ver como é que a gente faz essa transformação, tá? Eu vou fazer cada caso especificamente, né? Vou fazer essa primeira equação, vou mostrar para vocês através de exemplos como é que a gente faz a construção, tá? Ó, essa EDO aqui que eu escrevi, ela é uma EDO de primeira ordem. Uma EDO de primeira ordem, você já pode encarar ela como um sistema de uma equação para uma incógnita. Não precisa mudar nada, você só reescreve ela assim, ó, como y' igual a menos 2y, tá? Então, aqui a minha matriz é só o número menos 2 aqui, ó. Então, essa matriz aqui é uma matriz 1 por 1. Você fala, professor, um 1 por 1 é um número. É um número. Um número pode ser encarado como uma matriz 1 por 1, tá? Então, A aqui, né? A é uma matriz 1 por 1. Tá bem? Então, no caso de uma EDO de primeira ordem, ela já é um sistema de primeira ordem, uma equação e uma incógnita, tá? Não tem muito o que fazer. Agora, de segunda ordem, dá para a gente reescrever? Dá. Então, vamos lá. Como é que é o truque aqui, né? Então, eu vou escrever aqui, né? Então, uma EDO de segunda ordem pode ser escrita como um sistema de duas equações. É coincidência ser segunda ordem, ser duas equações? Não. Se tivesse terceira ordem, seriam 3 equações, que é o exemplo que tem aí. Se for o próximo exemplo que eu vou fazer. Se for quarta ordem, seria 4 equações e assim sucessivamente. Você fala, professor, por que segunda ordem? Lembra a ordem? O que é a ordem? É a derivada mais alta associada à minha EDO. A derivada mais alta associada a essa EDO aqui é a derivada segunda, então por isso segunda ordem, tá? Então vamos lá, o que você faz? Então aqui a gente faz então aqui introduzimos uma variável auxiliar, que a gente vai chamar de y1. Na verdade, são duas variáveis auxiliares, né? Então, introduzimos duas variáveis auxiliares, para facilitar. Duas variáveis auxiliares. Quem serão essas? Serão o y1 e o y2. Tá bem? Vão ser essas duas aí. Deixa eu até copiar aqui para deixar mais espaço na letra C aqui. Então, vamos lá. Então, como é que a gente vai introduzir essas variáveis auxiliares? Então, olha a EDO que a gente tem. Então, a gente tem essa EDO, y duas linhas, mais 2y', mais 3y igual a 0. Essa é a EDO de segunda ordem que a gente quer reescrevê-la num sistema. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar o y1, vai ser o meu y mesmo, tá? Que é o y que eu já estou usando. Eu só estou trocando o nome dele. Mas o y2 vai ser o y', tá? Que é a mesma coisa que o y1', tá bem? Mesma coisa, porque o y é a mesma coisa que o y1. Eu só estou trocando o nome para ficar um vetor de duas variáveis. Agora, a mudança de variável efetiva, a coisa importante
eu vou chamar o y2 de y1'. Tá bem? Qual a vantagem de fazer isso? Como o y2 é o y1' ou y', você fala, professor, o y duas linhas, que é a derivada segunda, seria o quê? Então, ó, olhando aqui, então note que se você vier aqui para achar o y duas linhas, que é a derivada segunda do y, quem vai ser o y duas linhas? É só dar uma derivadinha nessa expressão. Se você deriva isso aqui, você tem que derivar a igualdade. Então, o y duas linhas é a mesma coisa que o y2'. Tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode reescrever a nossa EDO utilizando este fato aqui. Qual fato? Que aonde tiver a derivada segunda de y, a gente coloca o y2', tá? Então, isso aqui vai ficar escrito assim, ó, como y2' mais 2. No lugar do y', a gente coloca o quem? A gente coloca o y2, que é o que a gente está usando, né? Porque o y' é o y2. No lugar do 3 vezes y, quem que a gente coloca? A gente coloca o y1 igual a 0. Você está vendo que eu consegui reescrever a minha EDO de segunda ordem numa EDO de primeira ordem para as variáveis y2 e y1. Olha, eu tenho duas incógnitas e só uma equação. Você fala, professor, como é que a gente obtém a outra equação? A outra equação vem da definição da variável. Qual que é a definição da variável? A gente chamou o y1' de y2, tá? Então, a gente vem aqui e coloca, ó, o y1' é igual a y2. Tá vendo que eu tenho duas equações para as duas incógnitas y1 e y2? Aí você fala, professor, agora escreve isso na forma de um sistema. Podemos. Como é que a gente escreve isso na forma de sistema? A gente deixa do lado esquerdo só as variáveis que estão derivadas, tá? Eu vou inverter a ordem, vou escrever isso aqui desse jeito. Primeiro a y1', que é a mesma coisa, tá? Vou só escrever ela como primeira equação, e a de baixo, e a outra eu vou deixar assim, tá? Só invertir a ordem, não tem problema nenhum, não atrapalha em nada, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou deixar as derivadas, ou as variáveis que têm derivada do lado esquerdo, e as que não têm derivada eu vou passar para o lado direito, tá? Então, a primeira eu não mudo, deixo do jeito que está. A segunda, eu vou passar esse termo para o lado esquerdo e esse termo para o lado esquerdo. Então, vai ficar y2' igual a menos 2y2 mais menos 3y1. Tá vendo? Então, olha que legal que aconteceu. Eu passei para o lado direito, tá, as variáveis que não têm derivada e deixei do lado esquerdo só as variáveis que têm derivada. Tá vendo que o lado direito agora eu posso escrever usando uma matriz? Como é que eu posso escrever isso aqui usando uma matriz? Então, ó, usando uma matriz para reescrever as equações. Eu posso pegar a primeira, né? Escrever como esta matriz aqui, ó. Como a matriz, aqui não tem 1, né? O y1 é 0, então é 0 vezes y1, então vai ficar 0. Quem multiplica y2 é 1. Embaixo é menos 2, menos 3, y1, y2. Tá certo? Eu escrevo isso aqui como um vetor, né? Tá vendo que cada uma das variáveis estão derivada, então se quiser você vem aqui e apaga.
escreve isso aqui assim, ó, como y1, y2, linha. Linha ou T embaixo é a mesma coisa, tá? Colocar o linha aqui em cima ou T embaixo é a mesma coisa. Então, note que isso aqui é um sistema de duas equações e duas incógnitas. Se você chamar o U como sendo o y1, y2t transposto, né, um T grande em cima, então isso aqui você pode escrever assim, como U igual a 0, 1, menos 2, menos 3, vezes U, aqui é 1 linha, né, ou UT. Então é exatamente a forma que a gente estava acostumado a fazer lá, como eu mostrei para vocês, a EDO de primeira ordem. O sistema de EDO de primeira ordem. Vou fazer o próximo aí, né? Letra C. Tá vendo que é uma EDO de terceira ordem agora, ó? Uma derivada terceira aqui. Quantas equações a gente vai conseguir? 3, tá? Então, aqui a gente vai precisar de 3 variáveis auxiliares. Então, aqui já vamos introduzir, né? Então, vamos introduzir 3 variáveis auxiliares. Quem serão elas? O y1, o y2 e o y3. Qual é o truquezinho aí? O truquezinho é o seguinte, ó. O y1 vai ser o meu y. Como a gente está fazendo aí, já fez no anterior. O y2 vai ser quem? Vai ser o y'. Só que o y a gente chamou de y1, ou seja, isso aqui vai ficar o y1'. E o y3 vai ficar quem? O y3 é o y2'. Tá? Então, eu defini 3 variáveis. O y1, que é o meu y. O y2, que é a derivada primeira do y, que é o y'. E o y3, que é a derivada primeira do y2. Se você lembrar, o y2 já não é a derivada primeira do y, então o y3 vai ser o y', que é a mesma coisa que o y, duas linhas. Então, na verdade, quando a gente definiu as nossas variáveis auxiliares, o y1 é o y, tá? O y2 é a derivada primeira do y, e o y3 é a derivada segunda do y. É assim que a gente faz a construção da nossa EDO. Só que esta definição aqui, ela vai entrar numa das equações, então isso aqui vai virar o y1' é igual ao y2, isso será uma das equações que a gente vai usar, e essa também será uma das equações que a gente vai usar. Então, quando a gente define as nossas variáveis auxiliares, a primeira equação da derivada, que envolve a derivada primeira do y, sendo o y2, será uma que a gente vai usar, e essa aqui também será o que a gente vai usar, só que a gente vai usar, não vai usar y2 igual a y3, a gente vai usar aqui o y2' é igual a y3. Então, esta equação vai entrar na nossa EDO, vai ser a primeira, e essa aqui vai ser a nossa segunda equação da EDO. E aí você fala, professor, e a terceira equação, de onde que ela vem? Vem da própria EDO de terceira ordem, tá certo? Então, a gente vai usar essa EDO de terceira ordem aqui para a gente montar o nosso sistema. Então, a construção é muito simples, tá? Então, a gente vê qual a ordem da EDO. Ordem 3, tem que definir 3 variáveis. Ordem 4, 4 variáveis. Ordem 5, 5 variáveis. E como é que é a definição? O y1 a gente chama da variável y. O y2 é o y', né, que é a derivada da variável anterior. O y3 é a derivada primeira da derivada anterior, da variável anterior, que era o y2, né? Então, y3 é y2'. Se tivesse um y4 aqui não tem, né? Porque é terceira ordem. Mas se tivesse um y4, se fosse uma EDO de quarta ordem,
ficaria o y4 é igual a y3', que seria igual à terceira derivada da nossa EDO e assim sucessivamente. Então, agora usando a nossa EDO, efetivamente, o que a gente vai fazer? Aqui não tem a derivada terceira, então aqui é y3, né? Mais 3y2, mais 3y' mais 2y igual a zero. Então, o que a gente vai fazer? Olha para você ver. O y, terceira derivada, é o quê? É a derivada primeira da segunda derivada. Fala, professor, por que você está escrevendo desse jeito? Lembra quem é o seu y3? O seu y3 é igual à segunda derivada do seu y. Então, aqui eu posso escrever isso aqui assim, ó, como y12', mais 3y2 aqui, mais 3y', 2y igual a zero. No lugar da derivada segunda, a gente coloca o y3, porque o y3 é a derivada segunda, tá? Então, vai ficar y3', mais 3. No lugar da derivada aqui, segunda, a gente troca por y3, mais, no lugar da derivada primeira, a gente troca por quem? Ó? A derivada primeira é o y2. No lugar do y, a gente troca por y1 igual a zero. Então, a gente tem esta equação, e a gente tem, vou colocar essa aqui como a terceira, esta equação aqui, ó. Tá? Então, o sistema fica quem? Vamos pôr a ordem das equações. É y1' igual a y2, y2' igual a y3, e agora eu vou passar todo mundo que não tem derivada para o lado direito, né? Então vai ficar y3' igual a menos 3y3, menos 3y2, menos 2y1. Eu reescrevo a minha equação 3, tá? Passando o lado direito dela, o que não tem derivada, para o lado direito. Então, eu usei a equação 1, a equação 2 e a equação 3, passando do lado direito, quem não tem derivada. Então, este é o sistema. Aí agora a gente pode escrever esse sistema na forma matricial. Como é que é a forma matricial? A forma matricial é assim. É y1, y2, y3. Vou colocar o linha do lado de fora, né? Porque a derivada vem em todo mundo. Igual a matriz que a gente vai montar. Vai dar uma matriz 3 por 3. Aqui y1, y2, y3. Vamos olhar na primeira equação. A primeira equação tem y1? Não. Então, é zero. Tem y2? Tem. Quem multiplica y2 é 1. Tem y3 na primeira equação? Não, é zero. Agora, eu vou para a segunda equação. Tem y1? Não. Tem y2? Não. Tem y3? Tem. Quem multiplica y3 é 1. A última, né, finalmente. Tem y1? Tem. É menos 2. Então, menos 2. Tem y2? Tem. É menos 3. Tem y3? Tem. Menos 3. É o coeficiente que multiplica a variável. Então, este é o meu sistema de EDOs e essa é a minha matriz A. Tá vendo que a minha matriz A é uma matriz de 3 equações para 3 incógnitas, tá? Que é o que eu esperava que acontecesse, tá bem? Então, se você definir U como sendo o y1, y2, y3, T grande, né, que é o transposto. Quando eu coloco transposto, quer dizer que a linha pode ser escrito como uma coluna. Isso aqui vai ficar o y', igual a matriz 0, 1, 0, 0, 0, 1, menos 2, menos 3, vezes U, tá? O' ou o T dá na mesma.
Tá bem? Então, esta é a forma da gente escrever a nossa equação de segunda ordem, de terceira ordem, como um sistema de 3 equações. Bom, aí tem um comentário, né? Ó, o número de equações de um sistema depende da ordem da EDO. Então, uma EDO de segunda ordem gera um sistema 2 por 2, um sistema de primeira ordem de duas equações, duas incógnitas, como foi aquele primeiro exemplo, o segundo exemplo que eu dei. Uma EDO de terceira ordem vai gerar o quê? Um sistema 3 por 3, três equações e três incógnitas. Tá? Um sistema de EDOs de primeira ordem de três equações. E assim sucessivamente. Se você tiver uma EDO de quarta ordem, vai gerar um sistema de quatro equações. É claro que vai ficando cada vez mais difícil, né? Teoricamente, a gente não tem ganho em relação à dificuldade de resolver a nossa EDO. Tá? Então, o polinômio característico que vai advir desta aqui para encontrar os autovalores aqui, vai ter o mesmo grau de dificuldade do polinômio característico que a gente encontraria diretamente dessa equação aqui. Você fala, professor, você não falou de EDO de terceira ordem no nosso curso. Como é que é o polinômio característico de uma EDO de terceira ordem linear, coeficiente constante, do jeito que está fazendo aí? É igual a gente fez para a segunda ordem. A gente troca a derivada primeira por lambda, a derivada segunda por lambda ao quadrado e a derivada terceira por lambda ao cubo. Então, vai cair num polinômio do terceiro grau também. Então, se eu for resolver o polinômio característico associado à matriz para calcular os autovalores e autovetores, ou for resolver o polinômio característico para resolver a EDO usando aquela técnica que a gente viu para a segunda ordem, para a equação de segunda ordem, a dificuldade é a mesma. Tá? Então não tem ganho em dificuldade, a dificuldade vai ser a mesma. Mas numericamente a gente tem muitas vantagens de transformar um sistema de terceira ordem, de uma equação de terceira ordem num sistema de três equações de primeira ordem, porque a gente consegue aplicar as técnicas para resolver esse sistema, tá? Então, tem ganhos. Bom, vamos lá, né? Como é que a gente resolve? Então, hoje eu vou falar sobre a gente resolver o polinômio, a EDO de primeira ordem, usando a técnica quando a gente tem dois autovalores distintos. Vou fazer o que a gente chama de retrato de fase, que é uma coisa boa da gente fazer. Na aula que vem vou continuar fazendo mais exemplos, tá? Então vamos lá, ó. Resolvendo o sistema de EDOs lineares homogênea, né? Porque não tem o termo que depende da variável independente, o termo forçante. Então, aqui a gente vai resolver o sistema de EDOs, a gente considerar um sistema de EDOs que pode ser escrito assim, como y' igual a vezes y. O y', lembrando que aqui a gente está imaginando que o nosso y, ele é um vetor, ó, um y1, y2, y3 até um yn, escrito na forma coluna, por isso que a gente coloca o transposto. O A é uma matriz n por n, tá? A gente vai assumir primeiro que os autovalores da minha matriz são todos distintos, são reais, né? São todos distintos e reais, com os autovetores associados, um R1, R2 até Rn. É possível mostrar, e a gente, quando dá álgebra linear, a gente comenta esse fato, o seguinte: se eu tiver n autovalores distintos, eu vou ter n autovetores também distintos. Mais do que isso, os autovetores vão formar uma base para o meu espaço Rn. Tá? Isso aí, quando a gente dá álgebra linear, a gente fala desse fato. Então, se eu tiver para uma matriz n por n, que ela está associada ao quê? Ela está associada a uma transformação linear que vai de Rn para Rn.
eu tiver n autovalores distintos, eu vou conseguir n autovetores distintos. Esses n autovetores, eles formam uma base para o meu espaço Rn, tá bem? Então, qual a vantagem disso? A vantagem é que, dado qualquer vetor em Rn, eu posso escrever esse vetor como uma combinação linear dos vetores da base. Ou seja, eu posso escrever esse vetor como uma combinação linear dos autovetores. E isso que é a solução do meu sistema de EDOs, tá? Então, se eu tiver n autovalores, lambda 1, lambda 2, lambda n, associado aos n autovetores R1, então lambda 1 a gente encontra o R1, com lambda 2 a gente encontra o R2, com lambda 3 a gente encontra o R3, até o lambda n a gente encontra o Rn. É óbvio que os exemplos que a gente vai fazer vai ser no caso 2x2, né? Pode ter um ou outro caso 3x3, mas muito simples de fazer. A grande maioria vai ser no caso 2x2. Como é que vai ficar a solução da minha EDO? Ela vai ficar assim, ó. Como um y C1 e lambda 1 vezes R1, mais C2, C1 e C2 até Cn são constantes, tá? São números. O lambda é o lambda que a gente achou. O R é o autovetor que a gente achou. Então, tá vendo? Ó? É uma constante. E lambda 1t vezes R1, que é o autovetor, mais uma outra constante E lambda 2t R2, até uma constante N, E lambda nt vezes Rn. Tá? Então, essa é a solução. No caso 2x2, a gente pode encontrar o que a gente chama de retrato de fase. Eu vou construir o retrato de fase através de um exemplo. Então, vamos lá. Ó. Resolva a EDO e encontre o retrato de fase. Eu vou fazer a letra A e a letra B. Tá? Então, vamos fazer primeiro a letra A. Então, a letra A. A letra A é y' igual a 1, 1, 4, 1, y1, y2, tá? Tá? O y', lembrando que o y' nosso é 1, y1, y2'. Então, o que eu tenho que fazer? Basta eu encontrar os autovalores desta matriz e os autovetores associados a essa matriz aqui, tá? Por quê? Olha lá como é que é a solução. Eu dou uma EDO desse tipo, encontro os autovalores. A solução vai ser C1 vezes E elevado a lambda 1 vezes o primeiro autovetor, mais C2 E lambda 2 vezes o segundo autovetor, tá? Então, vamos lá. Então, passo 1. Encontrar os autovalores e autovetores. Então, por isso que a primeira coisa que eu fiz hoje foi, dado uma matriz, encontrar autovalor e autovetor. Porque para resolver sistema de EDOs, é isso que a gente precisa. Tá? Então, vamos lá. Então, vai ficar o det de quem? A matriz minha, lembra? Ó, vai ficar 1 menos lambda, 1, 4, 1 menos lambda, igual a 0. Então, estou pegando a minha matriz, que é essa aqui. No lugar da diagonal principal, eu coloco menos lambda. A diagonal secundária eu não mudo, né? Então, vou fazer o produto aqui, vai ficar 1 menos lambda vezes 1 menos lambda, vezes menos, né? 4, igual a 0. Então, aqui vai ficar lambda ao quadrado, menos lambda, menos 2 lambda, aqui mais 1, menos 4 igual a 0. Então, lambda ao quadrado, menos 2 lambda, menos 3 igual a 0. Tá? Então, a solução vai ficar lambda igual a 2 mais ou menos raiz de delta sobre 2.
o delta aqui vai dar 4, né? Que é 2 ao quadrado, 4 menos 4 vezes menos 3. Então vai ficar 4. 4 vezes menos 3 dá 12, né? Positivo. 4 mais 12 dá 16. Olha que bom. Nosso delta vai dar 16 e 16 tem raiz exata. Então raiz de 16 vai dar 4. Então eu tenho dois autovalores. Eu tenho o autovalor 2 menos 4, que vai ficar menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. E o outro vai ficar 2 mais 4, que dá 6 dividido por 2 dá 3. Tá bem? Então a gente encontrou os autovalores. Agora vamos encontrar então o autovalor, né? Então primeiro o autovalor. Agora vamos ver o autovetor. Como é que é o autovetor que a gente faz mesmo? Eu pego esta matriz, esta aqui. Tá vendo? Ela é 2 por 2. Trago ela aqui, né? Ó, vou usar aquelas duas dicas que eu dei, né? Então é R1, R2 igual a 0. No caso, o R aqui é R1, R2, que é o autovetor. 0, 0. Porque o autovetor está associado ao... A gente chamou o autovetor de R, né? Como que a gente deu? R. Então, o R1, ele é formado por duas entradas, um R1 e um R2. O R2 também é formado por duas entradas, vai ter um R1 e um R2 também. E assim sucessivamente, tá? Porque o nosso autovetor, ele é um vetor mesmo, tá? Então, ele vai ter N coordenadas. Então, para a gente resolver a nossa equação para encontrar o autovetor, vai ficar o quê? Uma matriz 2 por 2 vezes um vetor que tem duas entradas, igual a 0, 0. Então, a gente vai usar as duas dicas que a gente viu no caso que a gente calculou os autovetores. Eu vou jogar uma equação fora, ou seja, eu vou usar só uma delas. Inicialmente, não vou substituir o valor de lambda, tá? Então, usando só a primeira equação, o que a gente vai ganhar aí? Vai ficar 1 menos lambda vezes R1 mais R2 igual a 0. Ou seja, o R2 vai ficar igual a menos 1 menos lambda R1. Se quiser inverter a ordem aqui, pode, né? Vai ficar, multiplicar por menos aqui, vai ficar menos 1 mais lambda. Vai ficar lambda menos 1 R1. Tá certo? Então, o autovetor tem a forma. Qual é a forma? O R1 é livre, né? Então, R1 lambda menos 1 R1. Você tira o R1 em evidência, né? Então, 1 lambda menos 1. Tá bem? Então, esse é o autovetor que a gente vai usar. Esse aqui, ó. Circular ele. Só o que está aqui dentro, né? Esse aqui é o autovetor que a gente vai usar. Tá? Então, vamos lá, ó. Para lambda igual a menos 1, o autovetor que a gente tem vai ser 1 menos 1, que vai dar 1 menos 2, tá? Esse é o primeiro autovetor. Agora, para lambda igual a 3, o que a gente vai ter? Vai ficar 1, 3 menos 1, que vai dar 1, 2. Tá bem? Então, esses são os dois autovetores. Qual a solução da nossa IDO agora? Muito fácil. A solução da nossa IDO vai ficar o quê? O y, né? Vai ficar o quê? Lembrando que a gente vai ter que escrever esse vetor na forma de pé. Ó. Do jeito que está aqui, ele está na forma linha. A forma que a gente vai apresentar a solução é na forma coluna. Ou seja, a gente vai escrever esse vetor assim, como 1 menos 2. A gente vai escrever isso aqui como 1, 2. Tá? Então, a nossa solução y, que é um y
y2, vai ficar o quê? Vai ficar uma constante, C1, e elevado ao primeiro alto valor, que é menos 1 vezes t, vezes o vetor 1 menos 2, mais C2, e elevado a lambda 2, que é 3t, 1, 2. Tá certo? Então, a solução nossa é esta aqui. Tá? Essa é a solução da nossa EDO. Lembrando que esse y é um vetor, tá? Então, vou colocar como observação aqui, é o seguinte, fala, professor, como é que eu separo cada uma dessas equações, porque são duas, como é que você separa? É simples, né? O y1 vai ser a primeira delas, então o y1 vai ficar quem? Vai ficar C1 e elevado a menos t vezes 1, mais C2 e elevado a 3t vezes 1. E o y2 é igual a C1 e elevado a menos t vezes menos 2, né? Mais C2 e elevado a 3t vezes 2. Tá? Você fala, professor, C1 e C2 não são incógnitas? Você não pode trocar o C1 aqui vezes menos 2 por C1? Não. Porque são incógnitas, são qualquer valor, mas aqui elas estão amarradas, tá? Para a gente encontrar qual é o valor de C1 e C2 através das condições iniciais, eu vou mostrar para vocês exemplos com condições iniciais, a gente não pode remover, não pode trocar o C1 vezes menos 2 por C1. A gente tem que manter, porque quando a gente for resolver o nosso o problema de valor inicial, isso aqui do jeito que está aqui vai dar condições da gente encontrar a solução do nosso problema de valor inicial de modo único, tá? Então aqui a gente mantém o C1 em cima, C1 e C2 em cima, e embaixo também com estas novas incógnitas. Vai ficar menos 2C1E a menos T, mais 2C2E elevado a 3T, tá? Então essa é a solução. Agora eu vou mostrar para vocês o retrato de fase, né? O que é o retrato de fase? Então, no caso 2 por 2, temos o retrato de fase que auxilia na construção e no entendimento da solução. Como é que a gente encontra esse retrato de fase aqui? Para encontrar o retrato de fase, eu vou primeiro desenhar os dois autovetores que a gente tem. Quais são os dois autovetores? O vetor 1 menos 2 e 1 e 2. Tá? Então, para encontrar tal retrato de fase, vamos desenhar no plano y1, y2, tá? Então aqui a gente vai construir o plano y1, y2, então aqui é o y1 e aqui o y2, tá? Porque no plano o retrato de fase vai ser desenhado no plano das incógnitas que eu quero encontrar, tá bem? Então, quais são os autovetores que a gente encontrou? O primeiro foi 1 e menos 2, tá? Então, como é que a gente encontra? Então, a gente marca 1 no y1 e menos 2 em y2, por exemplo, aqui, ó. Então, a gente encontra o ponto. O autovetor é este aqui, ó. Este é o autovetor, 1 menos 2.
O outro autovetor era o 1 e o 2, né? 1 e 2. Então, vou fazer ele em rosa aqui, ó. Marco 1 e marco 2 aqui. Então, esse é o outro autovetor. E aí, como é que é o retrato de fase? O exponencial associado ao primeiro autovetor, ele é o quê? Ele é negativo, tá vendo? É e elevado a menos t. O que acontece quando t cresce? Quando t cresce, o exponencial vai para onde? Ele vai para zero. É isso? E elevado a menos t, quando t cresce, vai ficar exponencial de um número muito grande, negativo, né? Por exemplo, quando t for 10, vai ficar e elevado a menos 10. Quando t for 20, e elevado a menos 20. Então, o que está acontecendo? Quando t cresce, o exponencial negativo ele vai para zero. Tá? Então, vou colocar esse comentário aqui. Ó. Então, note que quando t cresce, e elevado a menos t, ele vai para zero. Tá certo? Então, a solução no autovetor associado a lambda igual a menos 1 tende a zero. Olha o que a gente vai fazer. Qual dos outros dos autovetores está associado a menos 1? É essa aqui. Então, a solução aqui, ó, ela está indo para onde? Ó? Ela está indo para zero. Tá? Então, a solução aqui vai para zero. E todas as soluções próximas aqui vão para zero também. Então, isso aqui faz uma coisa mais ou menos assim, ó. Ó. Próxima delas vão para zero. Os valores próximos, eles estão tendendo a zero. Tá bem? Ó, próximo. Mais ou menos assim, né? Não tem como desenhar muito bem o meu plano de fase aqui, né? Mas na aula que vem eu trago um programa, mostro um programa para vocês, para a gente fazer um desenho legal aí do plano de fase. Mas a ideia qualitativa, por enquanto, é assim. E o outro autovetor é elevado a 3t. Então, o que acontece quando o t vai para infinito? A solução vai para onde? Ela tende a crescer, tá? Então, note também, né? Que quando t cresce, e elevado a 3t vai para mais infinito. Cresce. Então, a solução no autovetor associado a lambda igual a 3 se afasta de zero, porque ela tende a crescer, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Ela vai se afastar de zero, tá? Então, a solução aqui próxima também se afasta, ó. Aqui se afasta também. Então, você tem uma solução aqui, ela está se afastando de zero. Então, mais ou menos, o plano vai ficar assim, ó. Aqui quer aproximar, aqui quer afastar. Vai ficar uma coisa mais ou menos assim, ó. Aproxima para lá e afasta para cá. Ó, mais ou menos assim. Fica uma coisa assim bonita, inclusive, ó. Este ponto aqui, a gente chama os pontos, a região que está se aproximando, de atrator. Os que estão saindo, de repulsor. Esse ponto aqui, numa direção, ele atrai. Então, se eu andar ao longo do vermelho, ele atrai. Em outra direção, ele repulsa. Se você lembrar do conceito que a gente vê lá em função de várias variáveis,
Se você tem um ponto que numa direção ele cresce, na outra direção ele decresce, a gente chama esse ponto de sela. Aqui também vai ganhar o mesmo nome. Então, o ponto para o qual os autovalores têm sinais distintos, ele é chamado de ponto de sela, tá? Então, o ponto do plano de fase 2x2 para os quais os autovalores são distintos, no caso aí, né? No caso, lambda igual a -1 e lambda igual a 3, é chamado de ponto de sela. Vou circular aqui. Por outro lado, se os autovalores são os dois negativos, será um atrator. Por quê? Porque está tendendo a zero, está traindo a zero, né? Se os autovalores forem positivos, será um repulsor. Tá?